manda dizer. Fala, irmão, pode falar, pois se você não falar, Deus vai cobrar de você. Fala, irmão, pode falar. Fala o que Deus manda dizer. Fala, irmão, pode falar, pois se você não falar... Livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 24. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. De repente, nessa terra, algo vai acontecer, pois o povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes de jornais trarão a indagação. Onde está aquele povo que fazia oração? Ele
nossa igreja. Quer que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo o Senhor nesse seu poeta Senhor, dizendo a vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos Quero saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitar enquanto os irmãos estão em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos 51 e o versículo 1. Salmo 51 e o versículo 1. Bem, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém? Amém. Os irmãos podem ser assentados. Avisar os irmãos que quiserem, domingo que vem, às 14 horas, nós vamos fazer um culto aqui na igreja ali do Jardim Lindóia, e às 6 horas estaremos realizando o batismo. Glória a Deus. Os irmãos que puderem sair conosco ali domingo, às 14 horas da tarde, domingo que vem, Glória a Deus. dia 14. Amém? Amém. Vamos realizar ali o batismo. Aquilo que o Senhor Jesus mandou nós fazer, nós vamos fazer, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Glória a Deus. a missionária Suzana abriu o Deuteronômio 28, se nós obedecermos, né? Então, o que ele mandou nós fazer, nós vamos fazer. Tem coisa que nós não vamos poder fazer, mas que é o Senhor que vai fazer. Né? Mas a nossa parte para a nossa salvação é nós que fizemos. Né? A decisão, né, de tomar, descer as águas, aceitar Jesus como Senhor e caminhar, né, em direção à Nova Jerusalém pela fé. É nossa, né? Quando nós tomamos uma decisão, aí a parte de Deus, Deus faz, porque Deus é fiel. Jesus é fiel. Se nós não somos fiéis, né, nós podemos às vezes fizemos um carro hoje e amanhã, por mais honesto que seja o homem, a mulher, mas as nossas fraquezas às vezes são nos impossibilitados de podermos cumprir o tratado, né? Mas Deus não existe impossibilidades. Né? Para Deus, né, não existem impossibilidades. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. E se nós crermos, nós vamos receber. Né?
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O livro de Hebreus chega a dizer assim: diz aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se nós buscamos a Deus, nós devemos se lembrarmos que Deus é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu. Se nós obedecermos, o livro de Isaías 1:19, se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. A promessa de Deus, a obediência a Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, Ele promete o melhor, né? Louvado seja Deus. E tudo isso nós ganhamos pela fé, né? Pela fé. É tudo que nós precisamos, é fé e obediência. Confiança no Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus retirou o povo de Israel do Egito, levou pelo deserto. E Ele precisava somente de uma coisa para manter aquele povo no deserto. No deserto, nós sabemos que o calor chega a 40 e poucos graus. Durante a noite, a temperatura cai abaixo de zero. No deserto não tem água, não tem plantação de arroz, trigo, fruta, nada, verdura. Mas tudo que Deus precisava deles era fé. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus nunca deixou faltar para eles. Não se ouve nas Escrituras Sagradas dizer que alguém morreu porque estava com fome. Louvado seja Deus, isso não aconteceu. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que até a roupa deles não envelheceram enquanto Deus estava com eles. Andaram com Deus. Bendito é o nome de nosso Senhor Jesus. Quando o salmista Davi ele diz aqui no Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O salmista Davi sabia que ele estava pedindo para Deus. Ele também sabia o que ele queria na vida dele. Louvado seja Deus. Deus, meus irmãos, Ele é Deus. Deus é Senhor. É o Criador. A Bíblia diz no livro de Colossenses que tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele está falando de Jesus. O livro de João, capítulo 1, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo era Deus. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, Ele disse uma promessa: onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou. Ele pode estar aqui no nosso meio. Só Deus, meus irmãos, pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uma vez eu estava conversando, meus irmãos, com um rapaz. Ele era presidente de um centro espírita, e ele um dia disse que ele pensou assim. Ele foi num lugar e se manifestou um espírito lá e falou que era fulano de tal. Mas daí ele ligou para um amigo dele da cidade, e na mesma noite lá estava o mesmo que estava lá. Ele assim: tem coisa errada aí, porque só Deus pode estar no lugar ao mesmo tempo. Ele se apercebeu que alguém estava mentindo naquela história. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela diz assim: só existe uma origem do ser humano, que é de Deus. Deus ele criou os anjos, depois ele criou os homens. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz: uma é a glória do homem, outra é a glória dos anjos. Existe uma diferença muito grande. Os anjos, meus irmãos, Deus fez com uma natureza. Os homens, Deus fez com outra natureza. Agora vale nós sempre ressaltarmos por que Deus fez o homem. Deus fez o homem, o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos 12: não sabeis vós
E vós sois o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando nós começamos a olhar o que o apóstolo Paulo falou, nós sabemos que o objetivo de Deus, aí nós entendemos por que o diabo, meus irmãos, era Lúcifer, o anjo de luz, a criatura de Deus. Quando ele ficou sabendo do plano de Deus, que Deus fez o homem, e o plano de Deus era fazer o espírito dele habitar dentro do ser humano. Foi aí que ele não gostou. Louvado seja Deus. Foi aí que houve rebelião. Porque o diabo ele queria para ele. Aleluia. E Deus, meus irmãos, ele quer para todos nós. Glória a Deus. Deus, ele quer para todos. Sabe a bondade de Deus, meus irmãos, ele olha para o ser humano e ele se compadece do ser humano. E ele não quer salvar, ele quer para todos. Mas o diabo queria aquilo que era para você, ele queria para ele, mas ele não recebeu. Só que ele trabalhou, meus irmãos, na vida do ser humano. A Bíblia diz que Eva, meus irmãos, a primeira mulher que Deus fez, ela deu ouvidos à serpente. E lá no jardim do Éden, meus irmãos, naquele lugar que Deus colocou o homem e colocou tudo na mão dele, Aleluia. o diabo estava lá. Estava lá. Daí uma pessoa vai no centro espírita, vai numa sessão aqui ali, e vem um espírito e fala das pessoas que já morreram. Claro, se o diabo já estava lá no jardim do Éden. Se tu perguntar para o passado, ele vai dizer. Louvado seja Deus, ele sabe, mas só Deus tem poder para mudar a história. Uma vez, meus irmãos, eu estava ouvindo alguém dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim, uma pessoa foi no centro, mas como o diabo sabia tudo? E ele comprou de errado. E daí o homem, o pastor disse assim, olha, o diabo pode saber. Ele pode saber muita coisa. Ele pode prometer muita coisa. Mas eu quero ver ele perdoar os pecados do homem. Perdoar o pecado do homem, só tem um que pode perdoar. Louvado seja Deus. E que se o homem para diante desta vida e chegar diante de Deus, com os seus pecados, ele está enrolado. Quando você, meus irmãos, você tem um problema com alguém, você vai lá, faz um negócio lá e se enrola, e fica uma dívida, e você vai para a justiça, vai para diante do juiz. Diante do juiz, com uma dívida, você está enrolado, porque o juiz ele vai cobrar, porque ele tem que executar a lei. Assim é todo homem. Se nós partimos dessa terra, chegarmos diante de Deus, com os nossos pecados, nós estamos enrolados. Louvado seja Deus, que quando o salmista Davi ele diz assim, no Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele sabia que ele estava pedindo. Louvado seja Deus. Ele sabia o que ele queria. Quando nós, meus irmãos, olhamos ali no livro de Romanos 3, 23, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer, Deus colocou todos os homens na mesma situação. Aleluia. Ele colocou todo o ser humano na mesma situação. Todos estão debaixo do pecado, destituídos da glória de Deus. O livro de Romanos 6, 23, a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, Ele colocou todos debaixo da maldição para usar para com todos a mesma misericórdia. Aleluia. A mesma bondade, a mesma graça. Porque Ele tem para você, Ele tem para mim. Aleluia. Porque Ele tem para um povo, Ele tem para outro. Se nós olharmos na história, meus irmãos, quando Adão teve os 2 filhos, Louvado seja Deus. e os 2 filhos vieram diante de Deus apresentar uma oferta para Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas um deles, meus irmãos, apresentou uma oferta que não agradou a Deus. E o outro
ofereceu para Deus algo que agradou a Deus. Glória a Deus. Eu pergunto, será que o pai ensinou um filho de uma maneira e ensinou o outro de outra? Será que o mesmo pai ia dar 2 tipos de água? Aleluia. Será que um pai ia querer que um fosse amaldiçoado quando chegasse diante de Deus e ia querer que o outro fosse abençoado? Não. Assim é Deus, meus irmãos, para conosco. O que Ele dá para você, Ele dá para mim. Aleluia. O que Ele oferece para você, Ele oferece para mim, Ele oferece para todos, mas a diferença Glória a Deus. é a maneira. Jesus disse assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Ele nos deu ouvidos para ouvir. Ouça. O segredo, meus irmãos, é quando alguém ouve. Quando nós lemos Deuteronômio 28, aquele que ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. E as praticar. Aleluia. O livro de Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que ouve e crê as palavras deste livro e as guarda que se praticar. Então vai ver que tem alguém que vai ouvir. Aleluia. O livro de Mateus, capítulo 7, o Espírito leu ali. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado com o homem imprudente. Ele edifica a sua casa sobre areia. E vem no dia da tormenta, no dia da chuvarada, vem e leva a casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então a diferença não é Deus, não é o Pai, é os filhos. É no ouvir, é no levar a sério, Sim, meu Deus. é no ter um compromisso, é num coração obediente e honesto. Como diz a explicação da parábola da semeadura. É o coração que a semente cai. É como nós estamos dispostos a receber. Aleluia. Louvado seja Deus. No livro de Hebreus 9, 22, o apóstolo diz assim: e guarde todas as coisas segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando o salmista Davi, ele pede a Deus Glória a a Deus. sua misericórdia. Quando nós, meus irmãos, nos colocamos diante de Deus, e nós temos noção do que é o pecado e do que ele produz na nossa vida, na sociedade hoje, eles não sabem o que é o pecado. Existe um grupo, assim, mais grupo, dizendo assim: não, imagina, não existe mais pecado. Esses dias estava atrás, estava ouvindo alguém que fundou a igreja dos gays, eles disseram assim: não existe mais pecado de Jesus, ele tirou o pecado do mundo. Você veja a esperteza do diabo, né? Diz: não tem mais pecado, Jesus tirou o pecado do mundo. Você veja só, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando Jesus ele fala para os discípulos disseram assim para ele: Senhor, por que tu pretendes se manifestar diante de nós e não ao mundo? E não ao mundo. Ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é amado do Pai. E aquele que o Pai ama, eu e ele viemos e faremos morar, se nos manifestaremos para ele. Se você olhar também nas Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Jesus mandou o Espírito Santo quando ele subiu. Mas ele não vai voltar para o mundo. Ele vai voltar para Israel, ele vai entrar, a Bíblia diz no Zacarias, ele vai vir, vai pisar sobre o monte das oliveiras. E você sabe que o monte das oliveiras, quando você está em cima do monte das oliveiras, você enxerga a porta de entrada de Jerusalém. Então ele pisa em cima do monte das oliveiras, e você sabe, o mundo, meus irmãos, se nós não lermos as Escrituras Sagradas, nós temos que ler as Escrituras Sagradas. Aleluia. Houve tempos, meus irmãos, em que um rei Salazino, ele dominava Jerusalém,
E quando alguém, um dos estudiosos lá, disse para ele, lendo as Escrituras Sagradas, que Jesus ia vir e entrar pela porta. E aí ele mandou lacrar a porta para que ele não entrasse. E ele mandou construir um cemitério entre aquele vale. Se olhar, se você tiver um Google hoje, você entra no Google, você vai lá em cima do monte. E ali, quando você olha através do Google, você vai ver que existe um cemitério olhando para a porta de Jerusalém. Se você não viu, pode olhar. Olha para te ver. O Monte das Oliveiras, se você entrar lá, se estiver em cima, você vai olhar, tem um cemitério por aqui. E eles mandaram criar cemitérios. Vamos saber se ele vai entrar por aqui. Eles criaram um cemitério ali de propósito. Eles querem ver ele passar pelo meio dos mortos, né? E daí o mundo, meus irmãos, perdido, reis, pessoas autoridades, meus irmãos, que não conhecem as Escrituras e não conhecem a Deus, então eles ilados, então nós vamos morrer, vamos ser sepultados lá. Porque daí se ele vai passar por aqui, a chance de nós ressuscitar é maior. Aleluia. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, vai abrir o vale. Glória a Deus. Para ele passar. Aleluia. Ele vai abrir o caminho para ele passar. E ele não vai vir para o mundo. Ele vai vir para Israel. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Agora hoje, meus irmãos, ele já veio para nós. Ele morreu por nós. Aleluia. E ele subiu, meus irmãos, ele subiu. Quando fazia 40 dias, ele estava junto com os discípulos. Ficou 40 dias depois de ressuscitado, ele continuou junto com eles, com as mãos curadas, com o lado aberto, com eles. E a Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele comeu peixe. A Bíblia diz, ele comeu, ele chegou, eles estavam lá, e eles achavam que ele era um fantasma, eles falaram assim, não tem nada de comer aí. Eles tinham peixe, ele comeu. Para mostrar para eles que ele era real, que ele não era um fantasma. Quando fez 40 dias, ele subiu. E ele disse assim, você permanece em Jerusalém, até que do alto venha a promessa de meu Pai. E a Bíblia diz que ele enviou a promessa, que é o Espírito Santo, e veio. O Espírito Santo está conosco. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele está conosco. E o Espírito Santo também é uma pessoa, é um mistério de Deus, mas é uma pessoa, ele tem sentimento. A Bíblia diz, meus irmãos, que é como se fosse o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o salmista Davi diz assim, Senhor, Salmo 51, compadece de mim, segundo a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Aleluia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aleluia. Recebi algo de Deus. Verdadeiro. Estar com Deus. Que coisa boa. Né? Que coisa boa estar com Deus. Deus está conosco. No livro de Mateus 28, Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos assim, e pregai no Evangelho em todo o mundo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, fazendo discípulos. Aleluia. Batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa boa nós saber que quando nós ouvimos a sua palavra, no livro de Romanos 1, o apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Você veja
nós cremos no Evangelho. Aleluia. Mas quem falou isso foi o apóstolo Paulo. E ele se encontrou com Jesus. Você veja que ele se encontrou com o Senhor. E o Senhor falou com ele. E não falou só uma vez, falou várias vezes. Falou várias vezes. Se você começar a buscar a Deus, Deus vai falar com você também. Aleluia. Sabe como? Você pega, você aceita Jesus como Senhor da tua vida. Você diz: Jesus, me perdoa os meus pecados. Só Ele pode perdoar. Só Ele pode perdoar. Louvado seja Deus. E você diz: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E daí você continua fazendo o que Ele manda fazer em obediência a Ele. Tudo que Ele fala no Evangelho você procura fazer. Aí Ele disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é amado de meu Pai. E eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Jesus disse para a mulher samaritana: a água que eu der. Ele chegou no poço e pediu água para aquela mulher. E a mulher disse assim: mas como pedes tu, sendo judeu, para nós que somos samaritanos, água? Os samaritanos não se davam com os judeus. E ele disse assim para ela: se tu souber quem te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. Água viva. E ele falava do Espírito Santo. Ele falava da presença de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Deus, meus irmãos, Ele quer fazer morada conosco. Ele fez você para isso. Ele nos fez para isso. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas você veja, meus irmãos, o salmista Davi, quando nós olhamos o livro de Isaías 59, se a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos dele não estão encravados para não ouvir. Aleluia. Mas os nossos pecados fazem divisão. Então você veja só que a única coisa, meus irmãos, que nos impede é o pecado. É o pecado. E Jesus resolveu esse problema para nós. Ele pagou essa conta. Aleluia. Se você for ler no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, quando Deus falou com Moisés acerca da lei, eles pegavam, meus irmãos, um animal e traziam diante do altar para sacrificar. Aquele homem, ele confessava o seu pecado e o animal morria no lugar do pecador. Aleluia. O sangue daquele animal, meus irmãos, diante de Deus, cobria o pecado. E aquele homem, ele poderia vir no templo e orar a Deus, e Deus não via o pecado dele, porque o sangue do animal cobria o pecado dele. Cobria. Aleluia. Se você for ver as Escrituras Sagradas, você vai descobrir que o que é isso? Isso quando você tem aqui uma sujeira. Uma vez na Inglaterra, a rainha foi visitar uma cidade e eles foram lá limpar a cidade, botaram tudo, flores, coisa era linda, né? E tudo nela ia passar. Mas ela chega numa rua e ela diz assim: olha, eu quero ir por essa aqui. Hein? O pessoal se apuraram de uma maneira, porque aquelas ruas que ela queria ir eram feias, suja, e eles não sabiam o que fazer. Correram atrás de tapete. E correram e pegaram aqueles tapetes e botaram e tamparam aquela sujeira de tal maneira que ela passou, ela só via os tapetes, não via a sujeira. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. O sangue de bodes, de touros, de animais. O apóstolo Paulo diz: é impossível que sangue de boi, um animal, venha remover o pecado. Ele cobria o pecado. Aleluia. Ele botava a sujeira para baixo do tapete, e o homem se chegava diante de Deus, e Deus não via o seu pecado, ele via só o pecador arrependido. Mas no Novo Testamento a Bíblia diz que Jesus removeu.
subir para a presença de Deus? Aleluia. Você sabe por que você tem a promessa de ir para a presença de Deus? Porque Jesus removeu o pecado através do sacrifício que Ele fez. Mas aí nós temos que pensar assim, mas eu quero isso para a minha vida? O que Jesus fez por mim? Eu quero para a minha vida? Aleluia. Ele removeu o pecado. Pai, mas eu nunca fiz isso, pastor. Eu nunca confessei Jesus como Senhor. Nunca pensei dessa maneira. Aleluia. Quando você confessa, quando você confessa o teu pecado para Jesus, uma vez eles iam dar o confessionário, as pessoas iam lá confessar para o padre. Né? Ah, tu não pode perdoar ninguém. Né? Porque quando você fala em perdoar, irmãos, perdoar. Se eu disser assim para o irmão, pastor Marcelino, você tem uma dívida de 1 milhão lá, não consegue pagar. Eu não posso, eu digo, pastor Marcelino, eu vou perdoar essa dívida. Mas, para mim, perdoar eu tenho que pagar. É isso que é verdade. Daí nós vamos regular, só eu vou lá, tem 1 milhão que eu vou pagar. Daí ele está perdoado porque eu paguei. É o que Jesus fez por nós. Ele não escondeu o teu pecado embaixo da mesa. Ele foi lá e pagou o teu pecado. Ele pagou o preço. É por isso, meus irmãos, que a redenção, o salmista diz assim, a redenção de um homem custa muito caro. E o dinheiro do mundo inteiro não poderia comprar. O livro de Isaías 53, assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isso quer dizer, para apagar, remover o nosso pecado, ele teve que se colocar no nosso lugar. E sofrer as consequências por nós. E daí a gente hoje diz assim, você quer aceitar Jesus? Não sou fanático, né? Agora nós temos que nos lembrar uma coisa, Jesus não é uma religião. Glória a Deus. Quando você vai falar com Deus, com o Senhor, você tem que se lembrar que Ele não é uma religião. Que Ele é uma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. E é uma pessoa que ama muito você. Porque a Bíblia diz no livro de João, que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. O que Ele fez, meus irmãos, por nós. Ele amou, amor de Deus. Ele amou de tal maneira. Sabe, se você olhar nas Escrituras Sagradas, quando Jesus, meus irmãos, Ele estava em Jerusalém, você não vai ver Ele nunca apontar o dedo para ninguém. Ele nunca apontou o pecado de ninguém. Sabe por quê? No Antigo Testamento não se fala em demônio, não se fala em diabo. Não se fala nisso. Mas quando Jesus vem, ele mesmo enfrenta o bicho. A Bíblia diz que quando ele foi expulsar os demônios daquele homem do Gadareno, a Bíblia diz que o demônio assim, se levantou lá e isso ele se levantou e ficou furioso. Por quê? Porque ele ordenava que aquele demônio saísse. Aleluia. E daí ele perguntou qual era o teu nome, e daí eles são legiões. Mas até então, meus irmãos, não tinha ninguém que tinha autoridade. Não tinha ninguém que tinha autoridade para enfrentar os demônios e mandar sair. Aleluia. Eu me lembro quando eu era pequeno, lá no sítio, nós morávamos lá. Então nós, todo mundo, quando eles faziam aquelas festas, todo mundo fazia aquelas mudaram de gente lá, todo mundo se reunia. E tinha uns rapazes lá que eles diziam, eles davam ataque, mas eles incorporavam o demônio. Precisava muita gente para segurar, e eu me lembro que eu olhava e ficava no ar. Né? Eles ajudavam nas caras tudo e ficavam no ar. Chamaram o padre veio lá, ele deu um profetão na cara do padre, o padre, ó, embaixo, quando era oral que ele tinha verde, e foi o cisco. Né? Por quê? Porque não tem autoridade. Aleluia. Mas Jesus, meus irmãos, quando ele veio, ele mexeu lá na raiz do problema, e ele chegava no lugar e disse assim, vai sair, sai daí dessa vida. E ele
Quando eu digo uma coisa para você, quando você entrega a tua vida para Jesus, Ele não vai pegar o teu pecado e esconder embaixo da tapete, Ele vai remover ele da tua vida. Quando você entrega o teu problema da causa nas mãos do Senhor Jesus, você começa a vir à igreja, sabe o que vai acontecer? Ele vai mexer. Ele vai mexer. Ele não vai mexer nas folhas, sabe? O que as pessoas fazem hoje com uma árvore? Ele vai lá numa árvore, meus irmãos, e eles cortam as folhas, né? Cortam por cima, mas a raiz fica viva. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele amaldiçoou a figueira, Aleluia. ele amaldiçoou, diz, nunca mais nasça fruto. E quando os discípulos voltaram, eles observaram que a figueira secou desde a raiz. Não começou a secar nas folhas, começou a secar na raiz. É isso que ele faz. Ele resolve o teu problema na raiz. Louvado seja Deus. Porque Ele pode. Porque Ele tem autoridade. Porque Ele é Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido ao nome de Deus. Quando Ele diz para os discípulos: ide pregai o Evangelho em todo o mundo, fazendo discípulos e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós fizemos o que Ele manda fazer, Ele tem compromisso com nós. Quando você se coloca diante da palavra dele, em obediência àquilo que Ele mandou fazer, Ele tem compromisso com você. Quando você se coloca em obediência à sua palavra, faz conforme Ele mandou, Ele disse que o Pai Ele vem morar no teu coração, na tua mente. É isso que está aí na palavra, e tu vai receber se você crer. Se você crer, você vai receber a presença da Deus. Louvado seja Deus. Você já imaginou? Quando Ele diz assim: e eu estarei convosco todos os. Você já imaginou a possibilidade de Deus estar conosco todos os dias? Quando nós começamos, às vezes muitas pessoas dizem assim: só pastor, eu não vou lá na igreja, lá que os crentes exigem muitas coisas. Outros dizem assim: olha, eu não vou lá porque tem que dar dízimo. Aleluia. Aleluia. Mas sabe por quê, irmãos? Que Deus pede as coisas para nós? Sabe que é porque Ele precisa? Não. Aleluia. É porque Ele quer o nosso bem. E eu estarei convosco todos os dias. Você já imaginou a possibilidade de Deus estar conosco? Você já pensou a possibilidade de um dia você entrar no hospital e você não entrar sozinha? Você já pensou na possibilidade de um dia tu ir para a sepultura, mas tu não ir sozinho? Jesus disse assim: vocês não devem temer os homens, porque os homens eles têm poder de matar o corpo. Mas vocês, eu vou mostrar para vocês quem vocês devem temer. Vocês têm que temer a Deus, porque Ele tem poder de matar o corpo e também a alma. E você acredita comigo, os homens podem botar o homem na sepultura, mas eu quero ver eles tirados lá. Aleluia. Agora, a quem a Bíblia Sagrada nos revela, Ele tem poder não somente sobre os demônios, mas Ele tem poder para ordenar os homens que estão na sepultura e tirá-los de lá. A Bíblia diz aos irmãos que quando Jesus eles vieram chamar Ele, disse assim: mestre, o teu amigo Lázaro está doente. E ele se demorou 4 dias. E quando ele chegou, as irmãs disseram assim: mestre, já faz 4 dias que ele morreu. 4 dias. Aleluia. E ele disse assim: aonde o puseram? E levaram ele. E ele chegou e ele disse assim: tirai a pedra.
Glória a Deus. E eles removeram a pedra. E ele deu um grito. Ele chamou Lázaro! Glória. Sai para fora. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Eles estavam no barco. E o barco estava agitado. E eles chegaram e Jesus estava dormindo e disse: Mestre, tu não te incomodas que nós pereçamos? Aleluia. E ele se levanta e diz: Vento, Oh, meu. aquieta-te. Glória. Mas se acalme. Glória a Deus. E seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. E os discípulos disseram assim: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Agora eu fico meditando, meus irmãos, por que ele disse Lázaro? Ele chega na sepultura de Lázaro e ele chama Lázaro. Aleluia. Sabe por quê? Estava sempre morto naquele lugar. Se ele dissesse assim: sai para fora! Ia sair aquela multidão de gente que estava lá. Glória a Deus. Aleluia. Todos os mortos que estavam lá, que ouvissem a voz dele, a Bíblia diz assim: vem o dia e a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Aleluia. E sairão das suas sepulturas. Aleluia. Deus verdadeiro. Só tem um que tem poder para tirar de lá. Santo é o seu nome, Senhor. Os homens, Aleluia. irmãos. Sabe quando a gente Deus vivo. ouve a voz do Senhor? Eterno. A primeira vez quando eu comecei na igreja evangélica, sabe que ninguém nasceu sabendo. Né? Se Deus não nos ensinar, Aleluia. mas eu tinha uma dificuldade para falar. Eu era muito tímido, medroso. Eu não conseguia, se me dissesse ela tem que falar diante de 3 pessoas ali, eu insisto, né? Glória E um dia de manhã, Aleluia. uma noite, no clarear do dia, eu ouvi uma voz que falou comigo. Aí eu entendi o que é Deus. O que Glória a é Deus. Jesus. Aleluia. Quando ele falou, simplesmente a coisa mudou. E aí, a partir daquele dia, eu consegui pregar essa palavra. Então a gente vê Deus, meus irmãos, aquilo que o Senhor Deus disse para Moisés. Moisés chega para Deus, mas Senhor, eu sou um homem difícil de falar, né? Sou cargo. E o Senhor disse: mas quem ele fez o homem, não fez a boca? Aleluia. Glória a Deus. Deus não existe nada impossível. Se você quiser ser um pregador, você vai ver, só tem que falar com o dono. Glória a Deus. Aleluia. A Senhor da Bíblia. Verdadeiro. Se você quiser se formar em alguma coisa, você quer ser alguma coisa na vida, você tem que falar com Ele. Ele pode fazer qualquer coisa. Deus verdadeiro. Não existe o que Ele não possa fazer. Salomão falou com Deus. Foi lá, ofereceu um sacrifício, no meu sacrifício. E aquilo ali agradou a Deus. E daí Deus disse assim: Salomão, pede tudo o que tu quiseres, eu vou te dar. Aleluia. Aí Salomão fez uma oração. E pediu: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para mim entrar e sair. Governar de povo. E aí Deus disse assim: mas Salomão, o que tu pediu? Não pediu morte dos inimigos, não pediu ouro, não pediu prata. Eu vou te dar. Porque você pediu, eu vou te dar ouro, vou te dar fama. Deu tudo mais. Então, se nós termos sabedoria, inteligência, é Deus que dá. E a gente vai buscar na faculdade, não é? Não é assim? Nós vamos para a faculdade, ficamos 8 anos estudando lá, pagando caro, e esquecemos de pedir para o Senhor que pode dar para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus pode todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer discípulos, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco.
Glória a Deus. O Senhor nos deixa a promessa de estar conosco. Que bênção de Deus. Bênção de Deus, a presença de Deus. Que nós sempre deixamos de nós. Agora eu quero que você medite um pouquinho aqui. Quantas vezes você se lembra que Ele está com você? Glória a Deus. Se você olhar no livro de Deuteronômio, um dia Deus falou com Moisés. Manda para que o povo, às vezes nós não queremos ser corrigidos, irmão. Às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Aleluia. Mas nós temos que pensar. Olha o que o salmista Davi, por que ele pediu aquilo ali? No livro de Salmo 51, diz assim: não me retires da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Deus fala com Moisés, você diz para o povo, quando eles fizerem as necessidades deles, se naquele tempo não tinha banheiro como nós temos hoje, também não tinha patente, né? Nós temos, quando eu era pequeno tinha patente, mas agora você veja só, Deus diz para ele, quando o povo for fazer as necessidades, eles saem fora do acampamento, eles façam um buraco e eles enterrem. Você diz, mas Deus falou isso. Deus ensina para nós as mínimas coisas. Sabe por quê? Aí Deus diz assim, sabe por quê, Moisés? Porque o teu Deus, Oh, glória a Deus. Ele anda no meio do povo dele. Porque o Deus de Israel anda no meio do seu povo. O Deus da igreja anda no meio da igreja. E daí às vezes a gente ouve uma palavra meio dura do pastor, a gente vai meio bravo, né? Mas o pastor falou meio duro, né? Deus, Ele quer andar conosco. Aleluia. Ele quer estar lá na tua casa com você. Ele quer estar ao teu lado. Daí a Bíblia diz assim, para nós cuidar o nosso coração. E daí às vezes nós não valorizamos quando Deus fala conosco, para nós guardar no nosso coração a nossa vida. E daí nós entramos lá diante de uma novela, olhando aquelas porcarias que os bichos do mundo enchendo o nosso coração de lixo, querendo que Deus fique lá conosco. Deus não vai ficar. Aleluia. Deus vai sair. E daí às vezes paga os pastores, se diz com tudo que é coisa. Você quer a presença de Deus no teu coração. Aleluia. Você é um templo do Espírito Santo. Sim, Jerusalém, há 2000 anos atrás, o templo foi destruído. Mas nós temos o templo do Espírito Santo, que somos nós. Por isso ele pede as vestes, você cuidar das vestes. Você já pensou um templo do Espírito Santo sendo conquistado pelo inimigo, pelo adversário? Pelo pecado, pelo pecador? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O templo do Espírito Santo somos nós. É por isso que você tem que vestir em santidade. As suas vestes têm que ser santas. Porque se não for, o Espírito Santo não mora aí. Mas Ele quer morar na tua vida. Ele quer morar com você. Louvado seja Deus. Deus verdadeiro. Aleluia. Agora, quando a Bíblia, meus irmãos, nós já estaremos terminando, já vamos orar. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado no livro de Atos, capítulo 2, ele desceu. Quando Jesus subiu 40 dias, 50 dias, Pentecostes desceu. Aleluia. A festa do Pentecostes foi cumprida, não existe mais festa, porque o Espírito Santo já desceu. Era sombra. Deus verdadeiro. Agora ele está conosco. Agora você diz, por que ele enviou o Espírito Santo? Será que ele veio dar uma passeada na terra? Deus. Quem passeia na terra é o diabo. A Bíblia diz aos irmãos que quando Deus falou com os anjos, o diabo vinha junto, e ele disse assim, de onde vem Satanás? Ele vem passear na terra. O diabo vem passear na terra. O Espírito Santo não vem passear. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando na tua casa. Louvado seja Deus. Ele está trabalhando.
A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus diz assim: a minha palavra ela não voltará a minha vazia. E Ele está trabalhando. Aleluia. Você sabe que para alguém se converter, só se Deus falar. Você pode ver, nós podemos falar do Evangelho de Jesus. Nós falamos. Mas dali a pouco Deus fala. O Espírito Santo fala. Aleluia. A coisa muda. Porque quando Deus fala, ninguém resiste à voz de Deus. Aleluia. Se quer a salvação de alguém, sabe o que o cristão faz? O cristão, meus irmãos, ele vai lá da noite, ele começa a pedir: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha família, salva eles. E você começa a pedir para Deus salvação, e pedir, daí um pouco. Sim, Deus. Deus fala. Deus fala. Aleluia. Porque o nosso Deus está vivo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo ele veio trabalhar. Ele está trabalhando. Glória a Deus. Ele está trabalhando. O livro de Salmos diz assim: eu nunca vi Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Glória a Deus. Aí você olha para as Escrituras Sagradas e você vê isso. Deus vai lá, faz o jardim do Éden. O homem não faz nada. Mas ele faz tudo para o homem. Vai lá, faz o jardim do Éden e bota lá. Agora você vai ser o governante. Daqui você que vai mandar. Depois de Deus era ele. Não é assim? É tudo Deus que faz. No livro de João 14 diz que ele foi. Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Ele está preparando lá, nós não vamos ter a mão. É ele que vai ligar. A Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai pelejar. Ele vai pelejar. Lá no livro de Isaías 63. Ele vai pelejar. E ele diz assim: ninguém ouve comigo. O meu braço, assim, o meu braço me deu a vitória. Porque ninguém ouve comigo. Agora você veja, nunca se ouviu de um Deus tão bom. Trabalha para o seu povo. Luta pelo seu povo. Peleja pelo seu povo. Sabe, quando você está aqui na igreja, muitas vezes vai comer trabalhando. Você acha que Deus não vai para você? Muitas vezes eu já vi, irmãos, pessoas que entram na igreja e o diabo lá. Mas Deus peleja por aqueles que confiam em Deus. Deus está pelejando por você. A palavra do Senhor não voltará vazia. O Espírito Santo ele não voltará vazio. Ele está preparando um povo. Uma coisa é Deus andar conosco, irmãos. O salmista Davi, ele diz assim: ele pediu para que Deus tivesse misericórdia e usasse da sua bondade. Uma coisa é andar com Deus, e outra coisa é Deus andar conosco. O Senhor vem e Ele está conosco. O livro de Gênesis 5:24. A Bíblia diz: andou em nome com Deus, e Deus para si tomou. E ele disse assim: eu estou convosco. Eu estou convosco. Mas dali um pouco ele vai dizer assim: vinde, e chamar o Espírito Santo de volta. Aí é onde vai acontecer uma arrebatamento. É aí onde, há muitos anos atrás, já no ano 2000, toda a Europa, eles, os aviões. Você viu que em muitas instituições públicas eles pedem qual é a tua religião? Você já percebeu isso? Sabe por quê? Eles sabem que algo vai acontecer. Se eles botavam CD de piloto de avião, eles queriam saber se era crente. Se era crente, tinha que ir dois outros que não eram, que eram ateus junto.
porque ele sabe que Deus vai chamar. A Bíblia diz: andou e morre com Deus. Deus está conosco. Glória a Deus. Aleluia, mas nós vamos andar com Deus. Aleluia. Glória a Deus, colocar de pé. E vamos fazer a oração neste momento. Deus está trabalhando para você. Deus está pelejando para você. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora nós devemos perguntar assim para nós mesmos. Davi, ele disse assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Preocupação de todo cristão é não ser lançado fora. Glória a Deus. E que Deus não retire de nós o Espírito Santo. Sabe por quê? É Ele que nos ensina as Escrituras. Sem Ele nós nos enganamos com a Bíblia, não. Sem Ele nós podemos assistir os padres, esse estudo 20 anos. Mas sem o Espírito Santo, meus irmãos, eles são enganados. Sem a presença de Deus, se o Senhor não nos ensinar, nós erramos com a Bíblia na mão. Aleluia. Nós temos necessidade da presença dEle. Nós precisamos que Ele fale conosco. Às vezes nós ouvimos uma palavra dura e às vezes nós não agradecemos a Deus. Mas é essa palavra dura que vai nos corrigir, Aleluia. que vai nos afastar do pecado, da tentação, da perdição. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos fazer oração neste momento. Eu não sei qual é a tua preocupação, mas eu sei de uma coisa: no arrebatamento que vai acontecer, Deus vai chamar um povo zeloso de boas obras. Aleluia. Nós estamos batizando nas águas, porque nós fizemos isso. Mas João Batista assim: eu vos batizo Aleluia. com água, mas ele é mais poderoso do que eu. Depois do que Jesus vai fazer, é Ele que vai fazer. A nossa parte nós temos que fazer. Como é que eu faço isso, pastor? Decisão. Aleluia. Você tem que tomar decisão com Jesus diante da sua palavra. Não adianta dizer assim: eu sou religioso, sou de tal igreja, sou de tal religião. Não resolve nada. É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É um compromisso com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele falou. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós olhamos, meus irmãos, quando Jesus ele foi batizado por João no Rio Jordão, João disse assim: aquele que me mandou batizar. Aleluia. Ele me disse que sobre quem eu vir descer o Espírito Santo, esse é o que batiza. Louvado seja Deus. Ele viu, testemunhou, e os seus seguidores, quando ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os seus seguidores, os seguidores de João Batista, passaram a seguir Jesus. Nós podemos aqui nessa noite, existem muitas pessoas que querem seguidores para si, mas se eu disser para vocês: sigam eu, vocês estarão perdidos. Mas se vocês seguir Jesus, Aleluia. aleluia, seguir Jesus, discípulo de Jesus, é diferente. Aleluia, discípulo de Jesus. Nós vamos orar neste momento. Você pode orar a Deus, pedir a Deus e pensar como o salmista Davi e dizer para Deus: Senhor, me perdoa todos os meus pecados. Se nós lemos no livro de Hebreus que o perdão só acontece mediante o derramamento do sangue de Jesus,
diante de Deus. Você vai dizer assim, pastor, então como é que eu tenho que orar? Você tem que orar assim, Senhor, me perdoa. Aí você vai se voltar para aquele que pode perdoar você. Você vai dizer, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor. O sangue do Cordeiro. Isso é pela fé. Quando nós pegamos o cálice da ceia, é pela fé. Ali dá um pouquinho de suco, mas é pela fé na palavra. Glória a Deus. E quando você pede para Ele, Senhor, me lava com o teu sangue, me perdoa, me purifica, é pela fé. Louvado seja Deus. Então você fecha os teus olhos neste momento. Aleluia. E você pensa assim, Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Pai, nós oramos neste momento, depois que eu vi a palavra, Senhor. Nós possamos orar. Nós oramos mediante a tua palavra. Cada um que está aqui nessa noite ouviu a tua palavra. Só o Senhor perdoa. Nos perdoa, Senhor. Esse irmão, essa irmã está orando. O teu sangue tem poder para remover o pecado. O teu sangue tem poder para salvar o pecador. Para pagar as dívidas, Senhor. Perdoa, Pai, o pecado. Santifica as nossas vidas com o teu Espírito Santo. mostra eles a sua glória. Mostra, Senhor nosso Deus e Pai, para cada um dos seus caminhos. Nós oramos neste momento. Não nos lances fora. Não pedimos em nome do teu Espírito Santo. Mas continua falando. Nos modos que são os teus caminhos. As tuas veredas. Nós pedimos desde agora, Senhor nosso Deus. Cada um que está orando, o Senhor quer realizar essa obra no coração, Senhor, de cada um removendo o pecado através do teu sangue, nos purificando com o teu sangue, Senhor nosso Deus, nos lavando com o teu sangue, Senhor nosso Deus, nos santificando com o teu Espírito Santo. Começa a lidar neste momento para cada um. Começa a encher a cada um com o teu Espírito Santo também nessa noite. Esse vaso que foi lavado, purificado, com o sangue inocente, seja agora cheio do teu Espírito Santo. Seja agora cheio da tua presença. Fazer perceber neste momento sobre cada um, sobre cada tempo, cada vaso, enchendo, Senhor nosso Deus, enchendo neste momento. Faça-me voltar, Pai querido. Faça-me voltar, Pai amado. Santificar nossas vidas com o teu Espírito Santo. Santificar nossa mente, nossa oração, Senhor nosso Deus. Meu Deus, é no nome de Jesus. Tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado no coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Para te dar graças, Senhor, Jesus. Deste tua vida, entregaste tudo a mim. Vida eterna tu me deste ao morrer. O teu sangue me
Que a tua mão seja estendida, Senhor, sobre a vida,
sobre a casa, sobre a família, sobre o lar de cada um. Que a tua mão seja estendida, Senhor, para trazer mudança, para trazer renovação, para trazer, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, aleluia. Aleluia, tua palavra, Senhor, a tua revelação, visita nesta hora, Pai, aleluia, o coração de cada um, Senhor, trazendo, Pai, para cada um, Senhor, aleluia. Oh, Deus querido, Deus tremendo, Deus eterno, derrama, Senhor, da tua graça, da tua unção, e prepara o teu povo, a tua igreja, Senhor, para ter comunhão contigo. Prepara a tua igreja, Senhor, para estar na tua presença. Prepara a tua igreja, Senhor, para andar e caminhar nos teus caminhos. Prepara a tua igreja, Senhor, para receber as tuas bênçãos. Oh, Deus maravilhoso, Pai, ao retornar para as suas casas, que a tua mão seja sobre cada um, Senhor, para levar em segurança, para guardar, Senhor, para livrar do acidente, da ação do inimigo. Sim, Pai Santo, eterno e querido. Sim, Pai Santo, abençoa, Senhor, o deitar e o levantar, o dia de cada um, Senhor, toma nas tuas mãos e derrama, Senhor, da tua graça e da tua unção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E os irmãos estão despedidos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.